O retrato do Salmo 93 é uma peça poética extraordinária. Pelo simples fato do salmista ter tido todo o cuidado, toda a intenção, toda a preocupação de fazer com que o nome do Senhor aparecesse em todos os versos da sua poesia. A palavra Senhor, para nós, na língua portuguesa, ela é uma variação do nome de Deus, formado por 4 letras consoantes da língua do Antigo Testamento. Um nome quase que impronunciável, ou talvez impronunciável mesmo. Um nome do qual o artista da poesia, para citá-lo ou registrá-lo, precisava usar de uma pena da qual ela nunca outrora tenha sido usada. E todas as vezes que ele precisa escrever o nome do Senhor na poesia, é uma pena diferente. Não só uma pena diferente pelo fato de nunca ter sido usada, como ela nunca mais voltará a ser usada. Tamanha é a preciosidade, tamanho é o cuidado pelo qual o poeta faz questão de registrar o nome do Senhor. Um outro sentido da palavra Senhor na Bíblia é a referência de que Ele é dono de todas as coisas. Dono como proprietário, como causador de tudo aquilo que existe. As Escrituras chegam a nos dizer que tudo que há no céu, na terra, pertencem ao Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Dono da minha vida, da tua vida. Dono de qualquer sonho meu, de qualquer sonho teu. Dono de qualquer negócio meu, qualquer negócio seu. Dono da minha esposa, dono da tua esposa. Dono dos meus filhos, dono dos teus filhos. Dono da minha família, dono da tua família. Dono de tudo que você tem. Dono de tudo que você não tem. Dono de tudo que você terá. Dono de tudo que você nunca terá. Ele é Senhor nesse sentido de ser proprietário de tudo que existe, pertencer única e exclusivamente a Ele. Esse cuidado do poeta em mencionar em cada verso o nome do Senhor, vem logo a seguir atributos do próprio Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas o Salmo traz 5 atributos diferentes da pessoa de Deus. Primeiro, o salmista faz questão de dizer que ele é rei. E é assim que ele começa o Salmo. O Senhor reina. Reina o Senhor. O Senhor não só é o rei, Ele reina. Por isso que começamos o culto essa noite dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no teu reino. O retrato que o salmista nos apresenta da pessoa de Deus é de que nós estamos num lugar, ou pelo menos contemplando na poesia,
um lugar extraordinário do qual não existe outro igual. Aquilo que nós contemplamos e chamamos de paraíso, seja a paisagem mais linda diante dos nossos olhos, ainda assim ela não se compara com a cena ou com o retrato que o salmista está expressando aqui no Salmo de número 93. E se você puder exercitar um pouco a sua capacidade de imaginar, de ir além daquilo que está escrito, de levar os seus pensamentos, de levar o seu coração, de levar a sua possibilidade de criar uma cena à luz desse retrato, como se você estivesse diante de uma grande obra-prima, feita pela mão de um pintor. E aí você para sozinho, por um instante, em silêncio, e começa a contemplar aquele quadro, e começa a imaginar tudo aquilo, o que pode significar. Se você puder então fazer esse exercício, você vai adentrar a um lugar extraordinário onde Deus reina. Portanto, você vai adentrar ao seu reino. As primeiras coisas que você há de ver no reino do Deus eterno é um jardim magnífico, uma grama muito verde, palmeiras gigantescas enfileiradas assim em seu jardim, numa sequência quase que sem fim. Você podendo então andar entre essas palmeiras, de repente você vê um lago de água cristalina, peixes de variadas cores nadando naquela água cristalina, perfeito. Você consegue ver o fundo, você consegue ver as pedras, você consegue ver as algas, você consegue ver o peixinho, você consegue ver o peixão. Só que o que te chama a atenção, na verdade, é o colorido dos frutos, que fazem parte de outras árvores, que completam aquele jardim magnífico, que é exatamente o lugar da entrada, prestes a chegar ao seu palácio. E aí você vai caminhando e você vai então percebendo que tudo aquilo é muito suntuoso, tudo aquilo é muito cheio de majestade. E aí você começa a se aproximar de um lugar que tem uma porta belíssima, trabalhada. Provavelmente aquela madeira seja de carvalho, e todos os detalhes, as curvas, feitas com mão preciosa. E aí você então, antes de se aproximar mais daquela porta, ela se abre. Não são simples portas de carvalho, é uma portona gigante, a ponto de você ter que levantar a cabeça assim e ficar olhando até onde que ela vai. E ela se abre. Quando ela se abre, você começa a contemplar um pouco mais além e percebe que de um lado da porta e do outro lado da porta tem umas criaturas assim, muito que bonitas e perfeitas e gigantescas, chamadas de anjo. Anjão, na verdade, um de cá e outro de lá. Mas são grandes demais. Cabelo cacheadinho, amarelinho. Para te dar as boas-vindas, eles simplesmente fazem assim, ó. Abrem as asas. A zona grande, gigante. Está conseguindo imaginar comigo? E aí eles te dão as boas-vindas. Te dão as boas-vindas e começam a te apresentar o palácio do rei. Você começa a ver, andando no pátio do palácio do rei, algumas ovelhas. Você olha um pouco mais assim, vê um grande leão. Depois tem um cordeiro bacana ali.
Você vai andando, você vai adentrando, até você contemplar um trono. Todo rei tem um trono. E aí quem está sentado nesse trono é o Senhor, vestido de majestade. As vestes da majestade são cheias de pedras preciosas, das quais eu não saberia dizer para você o nome, só de que elas são preciosas. O brilho de cada uma delas é uma coisa assim incrível, fantástica. Tem umas que são amarelas, outras que são vermelhas, tem umas que são lilás. É uma coisa extraordinária. Não sei se você está conseguindo ver isso, mas tem uma verdinha, tá vendo? A verdinha mais ou menos aqui assim, na altura do seu peitoral, e desce 2 faixas assim na sua veste, dourada. Uma coisa incrível. E aí você começa a contemplar todas estas expressões da glória, da majestade, do poder do nosso Deus. E aí ele te convida para se aproximar um pouco mais, e você assim meio que todo tímido, meio que assustado diante de tudo aquilo que está vendo. Chega até a dizer assim, mas eu mesmo? Você, vem aqui um pouquinho mais perto. Se assente aqui. E aí você se assenta muito pertinho do trono do Todo-Poderoso. E aí ele começa a contar para você como se fosse uma conversa de pai e filho, dizendo assim, olha, eu criei todos os alicerces que sustentam esse mundo. Se as grandes águas te assustam, e se você parece muito pequeno diante de todas as águas do universo, das grandes ondas, das gigantes ondas, do barulho das cataratas, se tudo isso te assusta e te faz muito pequeno, eu quero dizer uma coisa para você: fui eu quem criei todas essas coisas e as sustento pelo poder da minha mão. E aí ele começa então dizendo para você que todas as coisas estão firmadas e nada se abala, porque ele está no controle absoluto de tudo isso. Acho que eu não consigo imaginar mais nada, porque senão vou ficar divagando aqui naquilo que tento imaginar e ao mesmo tempo não consigo. O Salmo então vai continuar dizendo que ele é poderoso, muito mais poderoso do que a força de todas essas águas. Ele é rei, portanto ele é majestoso, ele é eterno, porque desde a antiguidade tu és. Ele é poderoso porque as águas que nos assustam não são maiores do que o seu poder. Ele termina o salmo dizendo que Deus é verdadeiro naquilo que fala, não mente, não tem variação de palavras. Se ele disse, está dito. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Ele é verdadeiro, ele é a testemunha fiel. E ele termina dizendo que convém à casa do rei a santidade, porque Deus é santo. Esse retrato então do Salmo de número 93 nos leva a contemplar o Deus da criação, e não um Deus, porque não existe outro Deus.
além do nosso Deus. Portanto, temos que inclusive corrigir a última canção. A primeira parte dela fala que nós cantamos e adoramos a um Deus. Na verdade, a Escritura e o coração do hebreu do Antigo Testamento, não existe outro Deus além do Senhor. Ele é único. Único e absoluto. Não existe outro. Então toda a tentativa humana de diminuir, de rebaixar Deus daquilo que de fato a Escritura diz quem Ele é uma tentativa vã que resulta na construção de um Deus que não existe. Portanto, resulta na criação de um ídolo. Porque se nós trouxermos o nosso Deus numa categoria de competição em poder com outros deuses, este Deus rebaixado a esta competitividade de poder não é o Deus da Escritura, é um Deus que a gente criou, capaz de competir, portanto capaz também de ganhar ou perder, depende do poder com quem ele está lutando. Já viram aquelas figurinhas que as crianças brincam na escola? Dependendo do poder, vence o outro. E aí guarda um trunfo. A carta do super trunfo é aquela que todos os pontos são maiores do que todas as cartas. E aquela carta é escondida. Não pode mostrar para ninguém que você tem um trunfo na mão. Número 7. Peso. Ah, o meu pesa tanto. E o teu? Ah, o meu pesa tanto. Ganhei, o meu é mais pesado. Se a tentativa humana de rebaixar a Deus a uma categoria de disputa de poder, esse Deus, ele não é o Deus da Bíblia. Ele é o seu ídolo. Aquela ideia muito cultural no Brasil. Qual é o teu santo? Ah, o meu santo é fulano de tal. Poxa, então o teu santo é forte. E aí essa categoria, aonde as figuras são determinadas pelo poder que tem, pelo tamanho que tem, pela história que tem, por aquilo que é capaz de fazer, se desata nó, se desata encalha, gente encalhada, sei lá o que essas coisas são capazes de fazer, se curador, sei lá. É ídolo. Então, o Deus da Bíblia, ele não pode ser medido, não pode ser comparado. Ele simplesmente é. Ele é, no Salmo 93, o Rei, majestoso, eterno, cheio de poder, verdadeiro e santo. Quem é como esse Deus? Ninguém, porque não há outro. É o único. É o único. A Bíblia diz que ele não pode ser visto, muito menos provado se existe. Embora todos nós afirmamos que Deus existe, mas ele é Espírito e está à procura de
pessoas capazes de adorá-lo em espírito e também em verdade. Quando as pessoas estão pensando que elas estão buscando e procurando o Senhor, na verdade é o Senhor quem está à procura delas. Lembre-se da oração: Pai nosso, que está no céu, seu nome é santo, 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 e venha a nós o teu reino. Venha a nós. Porque se o Senhor não vier até nós, nós não podemos ir até o Senhor. Porque não sabemos o caminho e nem temos a capacidade de encontrar por si só o caminho. Então venha a nós, para que aqui aonde nós vivemos, porque aqui aonde nós convivemos, a tua vontade possa ser estabelecida. Porque é assim que é no teu reino. Ele é Espírito. Portanto, ele não pode ser identificado e não se pode criar nele uma personificação da qual não é real aquilo que ele expressa. E aí só vai perceber que Deus é Espírito aqueles que forem dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus. Porque nós só podemos conhecer a Deus por intermédio do seu Espírito. Só podemos compreender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito pelo seu Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que faz nos compreender a mente de Deus. Deus, ele não pode ser rebaixado, porque o Salmo 93 nos coloca diante de uma soberania. Deus da Bíblia é soberano. Significa então que ele é sobre tudo, sobre todos. Se o salmista está tendo cuidado de colocar o nome do Senhor em todos os versos da sua poesia, é porque esse nome é incomparável. Não há outro igual. E é exatamente a este nome que todos nós haveremos de nos dobrar. E todos nós haveremos de confessar que Ele é Senhor. Não importa se você crê nisso ou se você não crê. A questão é que nós estamos diante de alguém que é soberano. E aí todos nós não temos escolha alguma, a não ser nos dobrar diante da sua majestade. Ninguém é capaz de dizer não para esse Senhor. Ninguém é capaz de confrontar este Senhor. Ninguém é capaz de duvidar deste Senhor. Ninguém é capaz de questionar este Senhor. Porque diante deste Senhor soberano, parece que nada somos. Qualquer imagem, qualquer tentativa humana de rebaixar o Deus da Escritura em qualquer nível de entendimento ou de comparação que somos capazes de fazer, estamos construindo um ídolo. E a essência da idolatria é a capacidade que eu, humano, tenho de criar algo que eu possa dominar. Então, o que são os ídolos? A Bíblia diz que nada são. Mas se eu os criei para quê? Para que aparentemente tenham poder, mas o controle absoluto deles é meu, porque eu os criei. A ponto, se eles não me obedecerem, eu faço outro.
essa ideia de que Deus está degladiando com o mal, que o diabo está exatamente afrontando o caráter de Deus, e Deus então está muito preocupado com o que o diabo está fazendo, e aí então ele fica todo sem saber ou sem pensar direito nas coisas, e aí eu tenho que tomar uma decisão porque esse sujeito está me afrontando. Esse Deus é um ídolo, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele é soberano, e nenhuma de suas criaturas tem poder ou são capazes de dizer para Ele alguma coisa que Ele tenha que fazer. Portanto, Ele é incontrolável. E a idolatria, queridos, a idolatria é um pecado do coração humano desde a antiguidade. A idolatria está presente na Escritura, no Éden, quando o homem e a mulher acreditam na mensagem da serpente e permitem criar no coração um ídolo, do qual não precisarão mais depender de Deus. Eles começam a acreditar na possibilidade de serem deuses, adorarem e servirem a si mesmos. Isso é morte. Isso não é vida. Isso é condenação. Isso é exclusão. Independência é morte. A questão agora é depender de quem? Porque dependendo da dependência que tenho, do que ou de quem, também não é vida. Toda tentativa de controlar a Deus, de colocá-lo dentro de regras, dentro de uma caixa, dentro de uma limitação de sua manifestação, de sua glória, é criar um ídolo. É dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, porque ele está preso. E quem tem o controle disso sou eu. Isso é idolatria. Nós não estamos falando de catolicismo, porque ele nem existe aqui. Mas os ídolos do coração são capazes de construir figuras que descaracterizam e rebaixam a pessoa de Deus. Salmo 93, portanto, é uma joia. Talvez a parábola se aplique a nós aqui essa noite. Aquele homem que encontrou a joia mais preciosa, voltou para casa, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo onde ele havia encontrado a joia, porque ele entendeu que aquele bem precioso não existe outro igual no mundo. Salmo 93 é o retrato de um rei diante do seu trono, de seu reino, vestido de glória, majestade, poder, que nos aceita em sua presença, que nos acolhe em seus braços, que aquieta o barulho das tormentas das águas, que diz: sossegai, porque tudo está fundamentado e nada será abalado, a não ser diante da minha voz. Porque quando o Senhor fala, nada
nada diante daquilo que ele fala permanece do mesmo jeito. Que esta seja a minha oração e a sua também, de podermos viver na casa do Rei, não de vez em quando, mas como ele termina o Salmo dizendo, para sempre. Que você encontre um lugar na casa do Rei, que você encontre um espaço na casa do Rei, para que possa se assentar e ouvir as histórias que o Rei tem para contar. Histórias que o tempo não podem apagar, muito menos mensurar, medir e estabelecer. Bom, chegou ao fim. Diante desse Deus não há discussão. A única coisa que prevalece diante deste Deus é o silêncio, porque sobre este Deus não se discute, apenas se aquieta, contempla e ouve o que ele tem a dizer e obedece. Quem é o seu rei? O meu é majestoso, o meu é eterno, é poderoso, verdadeiro, santíssimo. Me acolhe, me aceita, mesmo eu sendo esse sujeito aqui. Se tem alguma coisa que faz da igreja um lugar extraordinário, é o fato de que ela consegue ser um ajuntamento de gente assim, desse jeito. Acolhida desse jeito, para não mais permanecer desse jeito. Então a proposta de venha como está não é bem assim. A proposta de Deus é venha, venha. Deixe de ser assim, porque eu não quero ser na tua vida mais um ídolo. Eu quero ser na tua vida o Deus, aonde você, diante das tormentas e das preocupações e das tribulações, possa se assentar e aquietar e saber de que nada, absolutamente nada, não importa o seu tamanho, a sua largura, a sua profundidade, não importa nada, você pode ter a certeza de que tudo treme diante da minha palavra. Reina o Senhor, veste-se de majestade e poder, firma o mundo, desde a antiguidade está firme o trono do rei, é eterno, levanta os rios, os mares, os bramidos, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que tudo isso. Fiel é o seu testemunho e sua casa cheira a santidade. A sua casa exala a santidade, porque ela é eterna, então é para sempre. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E
Não há casa mais gloriosa do que aquela que Jesus anuncia dizendo: aquele que me ama guardará a minha palavra, será amado de meu Pai, e eu e meu Pai viremos nele, faremos nele templo do Senhor. Somos nós. Bem-vindos à mesa do Rei, bem-vindos à casa do Rei, bem-vindos à ceia do Rei, bem-vindos à presença do Rei. Aleluia. Não existe outro Deus como o nosso Rei. Amém. Vamos cantar?